tua verdadeira identidade como cristão diante de Deus? Você responderia o quê? Qual é a tua verdadeira identidade? Se nós fôssemos intitular essa mensagem, poderíamos intitular ela dizendo assim: vivendo a nossa verdadeira identidade diante de Deus. E eu pergunto, qual é a nossa verdadeira identidade? E o que você pode responder, o que você pode dizer: a minha verdadeira identidade é filho de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Essa é a nossa verdadeira identidade. Nós somos filhos de Deus. Glória a Jesus. Só que quando nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia nos diz que: e a todos aqueles, quantos creem no seu nome, no nome de quem? De Jesus, todos quantos o receberam, creram no seu nome, foram dado-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, em nome de Jesus. O que isso significa? Isso significa que quando nós nascemos, nós não nascemos com a nossa verdadeira identidade. Nós não nascemos vivendo a nossa verdadeira identidade. Por quê? Porque nós herdamos de Adão e Eva as consequências do pecado. Nós herdamos de Adão e Eva as consequências do erro e do pecado deles. E entre essas consequências, quais delas nós herdamos? Nós nascemos já em pecado. Nós nascemos já separados de Deus. É uma consequência. Nós nascemos dessa forma. Tanto é que talvez você já tenha ouvido, às vezes, pessoas dizerem uma frase assim: filho de crente não é crente. Não é porque você é crente que o teu filho é crente. Para ele ser crente, para ele ser cristão, ele precisa abrir o coração, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele, reconhecer Cristo na vida dele como o único e suficiente Salvador da vida dele, em nome de Jesus. E aí sim, ele deixa de ser criatura, criado por Deus, e passa a ser chamado, passa a ter o poder de ser feito filho de Deus, em nome de Jesus. E quando isso acontece, ele começa a viver a sua verdadeira identidade diante de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu digo uma coisa: filho, quando falamos de filho, por que nós fizemos a leitura aqui em Gênesis? Porque nós vemos aqui em Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou os animais, quando Deus criou tudo, a Bíblia diz que Ele termina a sua criação no sétimo dia. No sétimo dia Ele termina. E no sétimo dia Ele termina, e logo após Ele terminar, o que Ele faz? Ele descansa no sétimo dia e abençoa o sétimo dia. Mas eu pergunto: Deus se cansa? Isaías, capítulo 40, no versículo 28, diz que o nosso Deus, Ele não se fadiga, Ele não se cansa. Ué, mas Gênesis, capítulo 1, está dizendo que Deus descansou. Se nós formos buscar na raiz da palavra, o significado dessa palavra em hebraico é sabá, que significa não só descansar, mas significa parar, significa também desistir. Mas o nosso Deus não é um Deus que desiste, mas o nosso Deus é um Deus que Ele parou no sétimo dia, a criação. Agora, o que nós entendemos é que quando Isaías ele fala no seu livro sobre que Deus ele não se cansa, ele está falando da grandeza de Deus. Ele está trazendo para uma realidade, para uma leitura ao qual eu e você possamos entender que Deus ele é um Deus que ele não é como eu e você limitado, mas Ele é um Deus ilimitado. Ele está usando uma linguagem humana para que nós possamos entender a grandeza de Deus. Ele não está dizendo que Deus se cansa, que Deus ele se cansa, mas Ele está dizendo que Deus Ele é ilimitado, Ele é grandioso. Ele não é como eu e você que cansamos em nome de Jesus. Mas quando Deus Ele para a criação no sétimo dia, e a Bíblia diz na nossa tradução que Ele descansa
no sétimo dia, o que Ele está querendo nos mostrar é que nós somos limitados, que nós precisamos organizar a nossa vida, precisamos trabalhar, mas precisamos também descansar. E o que eu entendo é que quando eu vejo Deus neste dia, na verdade Ele não está descansando, mas Ele está desfrutando da sua criação, em nome de Jesus. Ele está desfrutando de tudo aquilo que Ele criou. Quem aqui? Eu trabalho como barbeiro, e talvez aqui, eu sei que tem costureiras aqui, tem talvez outras profissões aqui que eu não sei, mas quem aqui que já não fez algo que ficou tão bonito, que quando você terminou assim, você parou e ficou dando aquela olhada, dando aquela admirada na tua criação? Não é, irmão? Não aconteceu isso já? Quem já não aconteceu isso? Não, mas ficou bonito demais. Olha que bonito, olha que bem feito. E você fica desfrutando aquilo que você fez. E parece que eu vejo Deus no sétimo dia desfrutando da sua criação, porque tudo Ele fez através da palavra. Mas quando chegou a ver a hora de nos fazer, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Glória a Deus. Por que a nossa imagem e a nossa semelhança? Porque nós servimos um Deus que é trino, um Deus que Ele é de três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas com uma só essência, com uma só natureza, a natureza divina, a essência divina. Glória a Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós também somos trino. Como assim, pastor? Nós somos trino, só que nós somos o contrário de Deus. Deus, Ele é três pessoas distintas com uma só essência. Nós não. Nós somos uma pessoa distinta. Não existe nenhum Ângelo Presoto no mundo. Não existe nenhum outro pastor Jean no mundo. É único. Só existe um. Só existe um você. Não existe outro. Nem o DNA, nem nada. Não existe. Você é único. Só que com três essências. Glória a Deus. Como assim, pastor? Como assim? Você é único, só existe você, mas você é feito, você é composto da essência física, da essência emocional, sentimental, que é a tua alma, e da essência espiritual, que é o teu espírito, em nome de Jesus.